A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 36, versículos 22 e 23, que diz: Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe estipulou o seu caminho? Ou quem poderá dizer: praticaste injustiça? Nesse capítulo de número 36, nós vamos ver, ele vai trazer o quarto e último discurso de Eliú, o jovem que repreende Jó por sua autossustentação, mas ele exalta a grandeza e a pedagogia divina. Então, o texto ele ensina que o sofrimento não é mero castigo, mas uma correção amorosa de Deus para chamar a atenção. Então, salvar, além disso, salvar e conduzir o homem ao arrependimento. Vamos ver nesse capítulo, do versículo 1 ao 15, Eliú ele vai falar sobre a justiça e o propósito de Deus. Quando ele diz que, no versículo, a partir do primeiro, ele diz: Eliú ainda prosseguiu e disse: Espera-me um pouco e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao Criador atribuirei a justiça, pois na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo. Contigo está aquele que tem conhecimento perfeito. Deus é muito poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não afasta seus olhos dos justos. Pelo contrário, faz com que se sentem para que para sempre com os reis no trono e assim são exaltados. Então aqui quando ele argumenta, que Deus ele é poderoso, justo e não despreza ninguém. Então ele destaca que mesmo em meio à aflição, o Criador tem o propósito de alertar, os homens contra o pecado e a rebelião, ensinando-lhe o caminho da obediência que leva à verdadeira prosperidade. Então, em momento algum, o nosso Deus ele despreza ou ele abandona alguém no meio da sua aflição. Entender isso é o que ele está dizendo aqui para nós, está dizendo para Jó, que o, seu, o caminho da obediência, né, é o que vai levar também à verdadeira prosperidade. Mais à frente, nós vamos ver que ele diz, ainda a partir do versículo 16, ele vai falar sobre o perigo da amargura e do orgulho, quando ele diz na palavra: assim também ele quer te levar no meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa, cheio de gordura, mas estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida para que a ira não te leve a zombar, nem o tamanho do suborno te desvie. Prevalecerá o seu clamor, ou todas as forças da tua fortaleza para que estejas livre. Não anseies pela noite, quando os povos são tirados da sua habitação. Guarda-te e não te inclines para o mal, porque escolheste isso em vez de aflição. Quando ele, nesses versículos, ele fala que que esse texto, ele alerta, sobre como o ressentimento e a ira silenciosa diante do sofrimento podem bloquear o livramento de Deus. Ele o adverte Jó a não se revoltar, pois a dor pode ser um meio de livrá-lo de escolha destrutiva. Muitas das vezes podemos ser parados, em algum momento, passar por um processo para que nós venhamos parar, para que venhamos até mesmo dar mais atenção, ouvir Deus, para que possamos
Isso também pode nos desviar dos caminhos maus, da onde nós podemos estar indo a passos largos para a destruição. Muitas das vezes o Senhor para muitas pessoas, né? Para no momento de enfermidade, no momento de provação, e é nesse momento que o Senhor trata, né? O Senhor trata o orgulho, a amargura, ele vai tratando o coração, ele trata a mente. Nós vamos ver ainda, a partir do versículo 22, onde ele vai falar sobre a soberania e a grandeza da criação. Ele vai exaltar ao Senhor quando ele diz aqui: Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe estipulou o seu caminho? Ou quem poderá dizer: praticaste injustiça? Lembra-te de engrandecer a sua obra, da qual os homens têm cantado. Todos a veem, de longe o homem a contempla. Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos, pois atrai para si a gota de água e do seu vapor as destila em chuva, que as nuvens gotejam e derramam copiosamente sobre o homem. Poderá alguém entender a extensão das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Estende a sua luz e ao redor de si a cobre do fundo do mar, pois por essas coisas julga os povos e lhe dá mantimento à vontade. Cobre as mãos com o relâmpago e dá-lhe ordem para que atinja o alvo. O fragor da tempestade, da notícia dele, até o gado presente à sua aproximação. Então nós vamos ver que ele vai falar sobre a soberania e a grandeza de Deus. Ele diz nos versículos finais, ele exalta o poder soberano do Criador, né, que controla a natureza, a chuva, a tempestade. Ele conclui que Deus é eterno, é inescrutável e grandioso, o que exige a submissão e louvor da humanidade. Então, que você possa também nesse dia contemplar a grandeza da criação, adorar o Todo-Poderoso, não adorar a natureza, mas adorar o Todo-Poderoso pelas obras de suas mãos. Então, que nesse dia nós possamos estar com nossos olhos abertos para que nós possamos contemplar essa grandeza, possamos também guardar o nosso coração, né, da amargura, do orgulho, né, e saber que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus tremendo, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Que nesse dia, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.